Bom dia, quem está chegando, Maria Júlia. Uma alegria a gente estar juntos dessa maneira. Na verdade, eu posso dizer juntas, porque só tem meninas ainda por enquanto aqui. Estamos chegando e nessa aula nós vamos trabalhar, dando sequência às aulas do Centro de Mídias, que nós sabemos que são de terça e quinta-feira, então hoje teremos aula do Centro de Mídias também. Vamos aprofundar o que nós estamos vendo lá. Estamos trabalhando a tipologia argumentativa. O Centro de Mídias está falando bastante do artigo de opinião. E nós vamos fixar bastante a ideia do texto dissertativo argumentativo, que é parecido com o gênero artigo de opinião, porém tem suas peculiaridades, e nós sabemos que é o gênero que vocês têm que trabalhar no Enem, uma prova muito importante, então vamos dar todo o foco nesse gênero específico. Sabemos que o texto dissertativo argumentativo, ele tem que ser escrito para um público em geral, né? Diferente de um artigo de opinião, que um determinado articulista de um jornal escreve para um público específico, muitas vezes. Nesse caso, ele vai tratar com essas pessoas de maneira peculiar. No nosso caso, o texto dissertativo argumentativo, ele é mais formatado, ele tem que ser um texto bastante objetivo, adequado a qualquer tipo de leitor médio. A estrutura dele é bem rígida, 4 parágrafos, certo? Parágrafo introdutório, 2 parágrafos argumentativos, que seria o desenvolvimento do texto, e o parágrafo de conclusão. Então, é nessa estrutura que eu quero fixar vocês bem firmes, de forma bastante didática e com calma. A gente vai chegar lá no fim do ano seguro de fazer esse artigo aí, tá bom? Porque a gente vai pegar, vamos dizer, vamos fixar na estrutura, e quando a gente faz o arroz com feijão bem feitinho, sem tentar inventar muita coisa, a gente consegue êxito. A gente faz com simplicidade e bem feito, tá bom? Lembrando, então, que esta aula, o foco é o texto dissertativo argumentativo, como continuidade à aula do Centro de Mídias. Para quem entrou agora, bom dia, tá bom? Eu vou colocar aqui a apresentação numa guia do Chrome para sair o som, que agora eu aprendi que é assim que tem que ser, tá bom? Vamos lá, compartilhando com vocês. Muito bem, a nossa aula de língua portuguesa. Aí você tentando fazer sua redação com foco, com firmeza, essa é a ideia dessa imagem, tá bom? Foco naquilo que tem que ser feito, tá bom? Vamos lá. Eu trouxe para vocês aqui uma reportagem que foi feita na TV Brasil sobre um assunto que foi colocado no dia 30, na terça-feira, pelo Centro de Mídias, né? Quem participou vai lembrar, sobre a indústria 4.0, ou a revolução industrial que a gente está vivenciando. Nós estamos numa fase da história da humanidade bem importante em termos de novas tecnologias, né? A gente sabe que o ser humano sempre procura uma tecnologia para melhorar a sua vida, assim, desde sempre, né? Desde os povos primitivos, da forma mais simples possível, tinha lá uma determinada tecnologia, uma forma de trabalhar o mundo físico a seu favor. Agora a gente tem o mundo digital, as novas tecnologias e tudo o que veio, tudo o que representa, está representando, né? A gente vai ver um pouquinho nessa reportagem
e depois vocês vão ampliar os seus conhecimentos sobre esse assunto, que é um assunto muito importante, de grande impacto na vida de todos nós, e de grande impacto na vida de vocês também, principalmente vocês que vão entrar no mercado de trabalho têm que estar cientes do que esse novo mundo representa agora e vai representar daqui 5, 10 anos, porque as mudanças vão ser enormes. Muitas profissões vão surgir, muitas profissões vão acabar, muitas vão se transformar, certo? Os filhos de vocês vão ter profissões que ainda não existem, e isso é uma realidade que de uma certa maneira pode assustar, porque o desconhecido sempre assusta, mas nós temos que estar preparados para essa nova realidade. E por que eu estou trazendo esse assunto? Porque nós vamos discorrer sobre ele, tá certo? Ele vai ser o tema para um nosso texto que a gente vai fazer, mas vamos fazer hoje, a ideia vamos entender direitinho a estrutura do nosso texto dissertativo argumentativo para produzir um bom texto, certo? Essa é a minha ideia, entender bem a estrutura para fazer um bom texto, entendendo que um texto é fruto sempre de uma reescrita. Ninguém consegue, de estalo, que as palavras desçam direto do seu cérebro para o papel de maneira absolutamente satisfatória. Isso não acontece. Um texto dissertativo argumentativo, ele é fruto de um planejamento. Para ele ficar bem escrito, ele tem que ser planejado. Eu tenho que planejar o que eu vou falar em cada parágrafo. Não é no fluxo do pensamento que eu vou escrevendo, certo? É assim que você terá êxito no Enem. O primeiro parágrafo vai ter o assunto e a sua tese. A seguir, você vai desenvolver a sua tese em 2 parágrafos distintos, porque essa tese já vai te possibilitar 2 caminhos, tá? Sempre tem que ser assim. E, por fim, você vai concluir amarrando esses 2 caminhos com uma proposta de solução, que contemple os 2 caminhos. É assim que a gente vai trabalhar. Então, para nos inspirar naquilo que a gente vai fazer daqui por diante, nas nossas próximas aulas e encontros, nas horas que vocês forem estudar, eu trouxe essa reportagem aqui. Vamos ver se a gente consegue ouvir aí direitinho. Eu vou tirar minha câmera para melhorar. Você já ouviu falar em indústria 4.0? É o que chamamos de quarta revolução industrial. E já tem produto delas na sua casa, na sua mão. Ela é uma junção da internet com coleta de dados e inteligência artificial. E representa uma fusão entre o mundo físico e o digital. E a gente vai entender melhor o que isso quer dizer na reportagem especial que você mesma fez, né, Kátia? É isso. Vamos ver, então. Andar de carro e não conhecer o lugar por onde se dirige não é mais sinônimo de motorista perdido, graças à tecnologia. Hoje existem diversos aplicativos que traçam uma rota para onde se quer chegar. Isso é um exemplo de digitalização de um processo físico. Em vez de um mapa impresso, a gente tem um aplicativo inteligente. E aplicativo inteligente é o que mais tem por aí. Eles chegaram para revolucionar o mercado, criando uma economia de serviços. Eles vendem serviços. Um oferece carona paga, outro catálogo de filmes, um terceiro catálogo de músicas. Aqui no meu celular, por exemplo, eu tenho um aplicativo que me oferece um serviço de assistente virtual. É uma espécie de secretária para quem você pede ajuda. Qual a temperatura máxima para hoje? Na Brasília, hoje, a máxima está prevista para ser 26 graus. Hoje a gente compra um pneu. A gente espera rodar com ele 60 mil quilômetros. No futuro, eu vou comprar uma assinatura para rodar 10 mil quilômetros por ano. E vou pagar essa assinatura. E o fabricante de pneu vai trocar aquele pneu se ele furar, se ele se rasgar. Então, em vez de ter o serviço eu vou ter o serviço de rolagem do meu carro, em vez de ter a posse de um pneu. Esse novo processo de consumo só é possível por causa da quarta revolução industrial ou indústria 4.0.
Então, a indústria 4.0 é uma coleção de tecnologias que vão fazer com que as coisas fiquem mais conectadas, mais inteligentes e voltadas como serviços para a população, para a sociedade. A primeira revolução industrial aconteceu em 1784 com as máquinas a vapor. Em 1870 veio a segunda revolução, com a eletricidade e a produção em série. Em 1969, é a vez da terceira revolução industrial, com a automação, a chegada dos computadores. E a quarta revolução é a inteligência acoplada aos computadores. As máquinas agora aprendem, dão resposta, interagem a partir de dados. A adesão a essa nova indústria pode representar uma economia de 73 bilhões de dólares por ano, com ganho de eficiência, redução de custo com manutenção de máquina e economia de energia. Mas no Brasil, apenas 2% das indústrias são 4.0. O Brasil encontra-se com a maior parte dos países, está correndo atrás. Existem países que têm a liderança tecnológica, China, Estados Unidos e Alemanha, nessas tecnologias. E os outros países do mundo estão correndo atrás para saber como é que incorporam essas tecnologias nas suas indústrias. A 4.0 abre também um novo mercado profissional, com a criação de diversos novos trabalhos em diferentes áreas, como setor automotivo, tecnologia da informação, engenharia, comunicação e eletrônica. Aliás, eletrônica é a profissão do André e ele já está totalmente imerso nesse novo mundo. Desenvolveu um software para criar um robô e usou uma impressora 3D como esta aqui para ter o produto em mãos. A gente já vem trabalhando esses conceitos de como vai ser o futuro, as profissões que vêm surgindo e hoje com esse crescimento a gente consegue ver que as áreas para se trabalhar nesse sentido são inúmeras. Nos traz uma certa satisfação de estar desenvolvendo parte da história. Mundo novo, diferente, cheio de diversas possibilidades, né, Paulo? É muito legal. Sua visita lá foi boa, né? Foi boa, eu adorei. Bom, o que a gente viu é o nosso mundo de hoje. Às vezes a gente não para refletir sobre essas questões, mas a rapidez com que as novas tecnologias invadem os espaços, ela é maior do que, às vezes, a nossa percepção sobre elas, né? Há poucos anos atrás, a gente tinha que pegar um mapa para sair para uma cidade que você desconhecia. Depois você tinha que comprar um aparelho que você punha no carro, era uma espécie de... Como hoje o celular tem o Maps, era assim, só que você tinha que baixar o programa toda vez, era algo muito caro. E agora a gente tem essa facilidade na nossa mão, né? Muito simples. Existem formas ainda que nós não conhecemos, outras que a gente já conhece, por exemplo, a internet das coisas. O que seria isso? A gente tem que pesquisar sobre isso também. Por exemplo, você chegar em casa e a janela da sua casa já estar aberta, ou as cortinas já estarem abertas, porque você no seu celular fez isso acontecer. Então, é você unir coisas com o mundo digital. Não ficar só no mundo físico, as coisas ficarem só no mundo físico, né? Alexa é um ótimo meio para isso. Quer explicar melhor, Aline? Fala para nós aí. Não quer, Aline? Certo. A gente pode usar microfone. Eu fico muito solitária aqui. Tá certo. É uma caixinha que pode fazer esses tipos de coisas. Tem no curso. Apaga a luz, desliga a TV. Então, o mundo está ficando, o mundo físico está se unindo ao mundo digital, né? Responde qualquer pergunta. Olha, muito bacana, Aline.
que a gente vai... Para discorrer sobre um assunto, gente, e o Centro de Mídias, ele trouxe esse assunto, até eu fiz um recorte, essa telinha azul aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês. Espera aí que eu vou colocar a apresentação. Aqui nós temos o assunto, que é um recorte lá de um slide do Centro de Mídias, que diz o seguinte: estamos na era da Revolução 4.0, a transformação das relações humanas de mercado de trabalho, ao mesmo tempo em que enfrentamos uma pandemia que muda radicalmente a rotina de um povo e poderá causar impactos irreversíveis à vida, rotina e economia. Então, colocou aqui nesse slide, o professor, uma situação, um contexto, né, que nós vivemos, que é a Revolução 4.0, em que as relações humanas de mercado de trabalho estão se transformando, e também a questão da pandemia. Muito bem, que veio impactar diretamente nisso daí. E já existem estudos sobre o que vai acontecer após a pandemia no mundo empresarial, porque a gente sabe que muitas empresas tiveram que, da noite para o dia, se ajustar para o home office. Então, os trabalhadores trabalhando em casa e tendo que dar conta de uma série de situações. E a educação passa por isso e todas as empresas passam por isso nesse momento. A gente viu lá na reportagem que a porcentagem de empresas que estão adaptadas ao 4.0 é ínfima no Brasil. Então, é algo que a pandemia apressou, de uma certa maneira, algumas situações, e já sinaliza que não tem volta, né, esse caminho aí. A nossa ideia é conseguir fazer um texto dissertativo argumentativo acerca deste tema, que é o tema proposto lá no Centro de Mídias, tá? Covid-19 versus comportamento humano. Que mundo poderemos ter pós-pandemia? Pensando nesse contexto aí da Revolução 4.0. Muito bem, como é que a gente vai trabalhar este texto? Vamos pensar então, vamos relembrar como é que uma redação do Enem é avaliada, tá certo? 200 pontos se você demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Então, tem que ser um texto sem deslizes para conseguir 200 pontos, ou ter um deslize apenas, vamos dizer, esquecer uma vírgula, ou alguma coisa que não pareça que seja sistemática, que você realmente não sabe, que pareça que foi um engano, alguma coisa assim. Se você errar alguma coisa, erra ortografia, não põe uma crase, não põe vírgula, aí vai descontando pontos, tá? Desses 200, certo? Competência 2. Compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema. O que isso significa? Significa que eu vou demonstrar que sou uma pessoa que leio, que escuto palestras de pessoas interessantes, que leio livros de pessoas gabaritadas em determinados assuntos, ou que participo das aulas de sociologia, de filosofia, de história, prestando atenção naquilo que estão falando, ou de outras áreas do conhecimento. Por quê? Porque na hora do Enem você vai ter que colocar vai fazer alguma citação de alguém ou de alguma coisa que você aprendeu em outra área do conhecimento para justificar sua posição. Se você fizer isso junto ao quê? Ao conhecimento dos limites estruturais do texto. O que isso quer dizer? Que você vai dividir os 4 parágrafos direitinho. Primeiro parágrafo, introdução. Segundo e terceiro, desenvolvimento. Último, a conclusão. Se você fizer isso e ainda utilizar um conceito de uma outra área do conhecimento, você pontua 200 pontos.
Olha que beleza, não está difícil de conseguir esses 200. Tem que levar algumas cartas na manga, decorar algumas coisas, algumas citações, certo? Competência 3. Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista, ou seja, organizar a sua argumentação. Fazer esses 2 parágrafos do meio, do miolo da sua redação, bem objetivos, cada um explicando um ponto da sua tese. Competência 4. Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Isso quer dizer o quê? Imagine uma roupa que não seja costurada, não dá para vestir. Né? Preciso que alguém passe uma linha unindo os 2 tecidos, costurando essa parte da frente, com a parte de trás, com a parte da manga, para eu poder vestir essa blusa. Muito bem, vamos pensar então que os mecanismos linguísticos podemos considerá-los como a linha que une as partes, certo? São aquelas palavras que a gente usa para introduzir um parágrafo, por exemplo. Além disso, portanto, dessa maneira, são todos exemplos de mecanismos linguísticos. Eu uso também lá pelo meio do meu texto. Quando eu utilizo conjunções como mas, entretanto, por tudo isso, é uma expressão que une 2 ideias. Se eu usar mecanismos linguísticos, eu vou pontuar a competência 4. Eu garanto 200 pontos na minha redação, dos 1.000 que eu preciso para zerar. Quer dizer, ninguém precisa também tirar 1.000, mas a gente tem que tirar uma boa pontuação. Então, eu garanto 200 se eu souber usar esses mecanismos. Competência 5. Elaborar proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. Isso significa que não pode ser alguma coisa inocente demais. Olha, isso tudo vai dar certo se as pessoas se unirem e se amarem mais. Como isso vai acontecer? Como é que elas vão se unir e amar mais? Eu tenho que explicar daí na redação, porque eu não posso lançar uma ideia inocente, né, que não tenha uma explicação acerca dela, como que seja possível isso. E, claro, respeitando direitos humanos, quer dizer, não posso resolver um problema matando todo mundo, que é contrário ao que eu penso, coisas do gênero, tá? Então, o texto do Enem tem que seguir essa estrutura, tem que ser em 4 parágrafos, não pode inventar moda de pôr um poeminha, nada disso, não pode. E se eu copiar um trecho dos meus textos de apoio, eu tenho que lembrar que vão ser descontadas essas linhas da 30, eu tenho que ter 30 linhas minhas. E cuidado na hora de citar os textos de apoio, fazer isso como citação, não utilizar como se fosse seu, né? Se necessário, tá? Porque, na verdade, eles são textos de apoio. Vamos entender um pouquinho mais do texto do Enem e, por fim, a gente vai chegar na nossa atividade da quinzena. Eu ainda não falei o que a gente vai fazer muito bem, né? Eu só dei uma ideia. Tem aqui um exemplar de uma redação nota 1000 de Enem, certo? Cujo tema foi manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Esse tema, ele diz respeito às novas tecnologias, mas não é o mesmo do que a gente vai desenvolver, certo? Então, a gente viu que a nossa participante aí, a Fernanda, ela fez a introdução, apresentou a tese, desenvolveu justificativas em 2 parágrafos e concluiu. Vamos ver de perto como é que ela fez isso? Que tal o parágrafo introdutório? Quem pode ler para nós o parágrafo introdutório? Senão parece que eu estou sozinha, gente, estou ficando apavorada, verdade. Gente, vocês dormiram. Diz que a forma de cabular aula hoje em dia é só desligar o microfone e a câmera e beleza. Vocês não fizeram isso, né?
o Gustavo está desculpado, está sem microfone. Tem mais, estão todos sem microfone, então. Que coisa mais chatinha. Deixa que eu dei pra você, pro. Jonas, você é um amor. Vai lá, Jonas. Nossa, peraí que tem muita luz aqui. Aí, assim. No filme Matrix, o clássico gênero de ficção científica, o protagonista, Neo, é confrontado pela descoberta de que o mundo que ele vive é uma realidade e uma ilusão construída a fim de manipular o comportamento dos seres humanos, que é o inverso de máquinas que mantêm seus corpos sob controle. São explorados de um sistema distópico denominado por tecnologia. Embora seja uma obra ficcional, no filme apresenta características que se assemelham ao atual contexto brasileiro, pois assim como na obra, os mecanismos tecnológicos têm contribuído para a alienação dos cidadãos, sujeitando-os a filtros de informação impostos pela mídia, o que influencia negativamente a seus padrões de consumo e sua autonomia intelectual. Jonas, muito obrigada pela sua participação. Então, a gente viu que a nossa participante resolveu fazer aí uso de uma referência interessante, o filme Matrix, né? E ela explica que é um clássico do gênero ficção científica e vai falando um pouquinho do filme para que depois ela faça uma comparação com aquilo que ela quer realmente apontar. E ela vai culminar no final com a tese dela, certo? Olha, qual é a tese da Fernanda? Os mecanismos tecnológicos têm contribuído para a alienação dos cidadãos, sujeitando-os aos filtros de informações impostos pela mídia, o que influencia negativamente seus padrões de consumo e sua autonomia intelectual. Veja como a Fernanda foi esperta e ela já deu aí 2 direcionamentos para os 2 parágrafos do desenvolvimento. Então, num dos parágrafos, ela vai falar padrões de consumo e no outro sobre autonomia intelectual. Ela vai argumentar e vai justificar essas 2 ideias que ela lançou aqui na sua tese. É dessa maneira que, de uma forma bem objetiva e bem planejada, você consegue êxito numa redação do Enem. Então, lembrando, ela fez uma comparação do filme Matrix. Ela falou que, no caso do Matrix, os seres humanos são manipulados, quer dizer, o comportamento dos seres humanos. É importante a palavra comportamento. É construída, então, uma ilusão a fim de manipular o comportamento dos seres humanos. A palavra manipular é importante também. Que imersos em máquinas que mantêm seus corpos sob controle. Mantém está com acento circunflexo porque é plural, tá certo? Se fosse singular, era o acento agudo. Que mantém seus corpos sob controle, são explorados por um sistema distópico. Essa palavra agora é a palavra bacana do momento. É muito chique falar que nós estamos num sistema distópico, que é em contraposição a um sistema utópico, um sistema bacana. Tá? O distópico seria uma sociedade controlada por um governo centralizador, em que as pessoas são todas dominadas, não tem mais autonomia, elas acham que tem, mas não tem, na verdade elas são pessoas que fazem o que os outros querem que elas façam. Isso seria um sistema distópico. Então ele usou uma palavra, vamos dizer, da moda, entre aspas, dominado pela tecnologia. Ele comparou Matrix com o nosso mundo de hoje. Ele está querendo dizer que nós também vivemos uma ilusão de autonomia. Na verdade, temos nosso comportamento manipulado. Mas ela vai falar isso aqui, ó. Embora, um elemento coesivo aqui, embora, que vai retomar o que ela falou antes, seja uma obra ficcional, o filme apresenta características que se assemelham ao atual contexto brasileiro.
Então, ela já está afirmando que hoje no Brasil nós vivemos algo parecido. Pois, assim como na obra, veja, esse encaixe vai entre vírgulas. Pois, os mecanismos tecnológicos, aí vem a tese, ela vai se posicionar. Os mecanismos tecnológicos têm acento, porque é plural, contribuído para a alienação dos cidadãos. Então, ela está afirmando que os mecanismos tecnológicos alienam as pessoas. Por quê? Aí ela vai explicar. Sujeitando-os aos filtros de informação impostos pela mídia. Como assim? Por quê? Porque a mídia controla os dados. Se vocês lerem os textos de apoio desse Enem aí, vocês vão ver que está colocado isso daí. Que, por exemplo, você vai procurar um celular para comprar, você, cada vez que abrir uma rede social, vai aparecer lá Casas Bahia oferecendo celular, Magazine Luiza oferecendo celular, porque os seus dados estão sendo vendidos para essas empresas. Então, não é de graça, essas empresas pagam para a plataforma que você utiliza passar para elas a sua navegação, por onde você navega, por onde você caminha na internet. Então, ela está dizendo aqui que isso influencia negativamente os padrões de consumo. Por quê? Porque aí você vai acabar consumindo o que te oferecem. E também a sua autonomia intelectual. Porque se você faz sempre uma pesquisa sobre determinado assunto, você vai ser sempre informado cada vez mais sobre esse assunto. Mesmo que você não goste do assunto, mas se você procura sempre saber sobre esse assunto, os algoritmos, que são esses, vamos dizer, essa matemática utilizada na computação, vai sempre trazer para você esse assunto, porque a máquina, a inteligência artificial vai entender que você gosta disso daí e vai te jogar nesse mundo. Cada vez mais você só vai saber sobre isso. Sendo assim, a sua autonomia intelectual, ela vai estar comprometida. Por quê? Porque você não vai viver a democracia do contraponto. Você só vai ler coisas que você acredita. Porque se a máquina, a inteligência artificial não te dá o contraponto e você não busca esse contraponto, você vai acabar ficando alienado. Esse é o ponto que a Fernanda quer trazer para nós na redação, perceberam? Quando a Fernanda desenvolve, ela opta por começar falando dos padrões de consumo e no segundo ela vai falar da autonomia intelectual. Olha que interessante. Vamos ver como é que ela desenvolve a justificativa para falar dos padrões de consumo. Em princípio, cabe analisar o papel da internet no controle do comportamento sob a perspectiva do sociólogo contemporâneo Zygmunt Bauman. Vocês já ouviram falar do Bauman nas aulas de sociologia? Talvez sim, porque ele hoje é um sociólogo, ele faleceu recentemente, mas ele é um dos mais citados hoje em dia. Ele fala do mundo líquido, que hoje a gente vai dormir de um jeito e acorda de outro, que nós não conseguimos ter nada sólido. Essa expressão mundo líquido, ele que cunhou. Se no passado os nossos avós tinham certezas sobre o que é o mundo, nós hoje não temos certeza de nada. No passado se acreditava que prestar um concurso do Banco do Brasil e entrar nessa carreira era a melhor coisa que poderia acontecer. Isso nos anos 80 para trás. Hoje não mais, hoje não funciona mais assim, o Banco do Brasil não tem mais uma carreira tão bacana como era, existem 1000 outras possibilidades de sucesso para uma pessoa. O que antes era uma certeza, hoje já escorre pelas mãos como água, por isso que o Zygmunt Bauman chama de mundo líquido. É muito interessante ler alguma coisa sobre o Bauman, para vocês que vão prestar um Enem, tá? Podem utilizar muitos conceitos que o Bauman utiliza. E ele fala de forma muito acessível.
E também existem muitos textos na internet que falam sobre o Bauman. Então, a gente já tem pessoas falando sobre ele. Até vídeos também, que se você prefere ouvir, né? Por que eu estou falando isso? Porque você vai ter que ter na manga, assim como a Fernanda tinha, alguém para citar. Alguma área do conhecimento para citar. Aqui a Fernanda já vai pontuar 200 naquele aspecto lá da estrutura. Ela fez a estrutura, ela fez 4 parágrafos certinhos, e ela citou o Bauman, pronto, já pontuou 200, percebe? Então, ela segue. Segundo o autor, o crescente desenvolvimento tecnológico, aliado ao incentivo ao consumo desenfreado, resulta numa sociedade que anseia constantemente por produtos novos e por informações atualizadas. Porque o Bauman, ele traz essa ideia de que você está namorando uma menina hoje, mas fica sempre aquele, a outra lá, a novidade, aquela que eu vou conhecer depois vai ser mais bacana, mais legal que essa, melhor. Então, há um medo nas pessoas em se prenderem a aspectos sólidos da vida. Por isso que os laços são frouxos. O Bauman vai explicando isso. Que as pessoas têm uma ânsia do novo, como se o novo fosse bom. Né? Não é porque é novo que é bom. Quem disse que o novo sempre é bom? Mas a gente nem pergunta, a gente acha que sendo novo é bom. Isso é uma característica da sociedade moderna e o Bauman fala sobre isso. Muito bem, então também informações atualizadas a Fernanda coloca aqui. Então, essa busca constante por produtos novos, informações atualizadas. Você acabou de comprar um celular, já te dá uma angústia quando a outra empresa lança um modelo mais atual. Você já se sente para trás, você já se sente inferior. Isso é uma neurose do mundo moderno, né? O Bauman fala sobre isso. Nesse contexto, possibilita-se a ascensão no meio virtual de empresas que se utilizam de algoritmos programados para selecionar o conteúdo a ser exibido aos internautas, com base em seu perfil socioeconômico, oferecendo anúncios de produtos e de serviços condizentes com suas recentes pesquisas em sites de busca ou de compras. Facebook faz isso. Então, a gente vê que o Facebook acabou de ter 2 contas, foi a Unilever e a outra, não me lembro qual foi, que essa grande empresa que é a Unilever, é um dos exemplos, que não paga mais para o Facebook, não paga mais para ter esse controle de dados por conta de estarem sendo veiculadas comunicações muito violentas. Então, é uma forma da Unilever protestar. E ela fez isso por quê? Para fazer um marketing, para dizer que ela é uma empresa bacana, que não concorda com essa violência que está sendo gerada e tal. Claro que sempre há um interesse econômico por trás. Mas isso para ilustrar para vocês que o Facebook vende tudo que você faz lá, tudo que você acessa, o que você escreve, e vende como? Por meio de algoritmos programados. Então, existem profissionais da área de computação que fazem esse estudo. Para quê? Para vender os dados. E aí ela está justificando, né, nesse parágrafo, verifica-se, portanto, o impacto da mídia virtual na criação de necessidades que fomentam o consumo entre os cidadãos. Então, ela está justificando o que ela falou lá em cima, lembra da tese dela? Ela falou sobre os padrões de consumo. Vamos ver agora o segundo parágrafo, olha o início dele. Ademais, olha a linha costurando os 2 textos. A influência do meio virtual atinge também o âmbito intelectual. Isso ocorre na medida em que, ao ter acesso apenas ao conteúdo previamente selecionado de acordo com seu perfil na internet, o indivíduo perde contato com pontos de vista que divergem do seu, o que compromete significativamente a construção de seu senso crítico e de sua capacidade de diálogo. Dessa forma, dessa maneira, surge uma massa de internautas alienados e despreocupados em checar a procedência das informações que recebem, o que torna ambiente virtual propício à disseminação das chamadas fake news. Então, ela justificou
essa falta de autonomia intelectual. Veja, um parágrafo para cada coisa. Vocês estão lembrados da tese que era: os mecanismos tecnológicos têm contribuído para a alienação dos cidadãos, sujeitando-os aos filtros de informações impostos pela mídia, o que influencia negativamente seus padrões de consumo e sua autonomia intelectual. Ela justificou a tese dela. Perceberam? 2 parágrafos distintos. Isto é uma maneira planejada de fazer as coisas, porque se a gente fizer no fluxo do pensamento e entregar a redação, a gente não dá conta disso, gente. Vamos observar o repertório diversificado de recursos coesivos que ela utilizou, sem inadequações. Quando vocês fazem a prova da P, e tem lá, neste parágrafo, o conectivo, portanto, significa conclusão, significa explicação. Quando você põe lá conclusão, você acerta a questão, porque o portanto, ele vai indicar uma conclusão. E no texto, quando a gente utiliza, eu tenho que daí concluir a minha ideia com o portanto, certo? É o que ela fez. Vamos ver onde que ela utilizou. No início dos parágrafos, para fazer essa costura entre eles, certo? E também no meio deles. Olha, no meio do primeiro, a gente tem aí 2 exemplos. No meio do segundo, mais 2 exemplos dessa costura importante. No meio do terceiro também nós temos o que ele retomando, né? Dessa maneira, concluindo. E no último nós temos também, além disso, dessa forma, quando você usa um repertório diversificado de recursos coesivos, você também pontua aí 200 pontos na sua redação do Enem. Terminando, parágrafo de conclusão da nossa participante. Olha só. Ela utilizou, na sua proposta de intervenção aqui, ela utilizou essas 2 situações. Olha que importante. Assim, faz-se necessária a atuação do Ministério da Educação, em parceria com a mídia, na educação da população, especialmente dos jovens, público mais atingido pela influência digital, acerca da necessidade do posicionamento crítico quanto ao conteúdo exposto e sugerido na internet. Isso deve ocorrer por meio da promoção de palestras. Ela está dizendo como que vai fazer isso. Que o Ministério da Educação vai agir, beleza, mas como? Por meio, então, de promoção de palestras que, ao serem ministradas em escolas e universidades, orientem os brasileiros no sentido de buscar informação em fontes variadas, possibilitando a construção de senso crítico. Aqui a gente vê a autonomia intelectual que ela disse lá em cima, que precisa ter. Então, retomando lá o primeiro parágrafo, vê como amarra. Ela falou lá na introdução que precisaria ter autonomia intelectual. Ela colocou aqui como que vai ser feito isso. Além disso, cabe às entidades, tem um errinho aqui, né? Você vê, não foi considerado porque ela pontuou 200 pontos, embora tenha posto isso aqui. As entidades governamentais, a elaboração de medidas que minimizem os efeitos das propagandas que visam incentivar o consumismo. Dessa forma, será possível tornar o meio virtual um ambiente mais seguro e democrático para a população brasileira. Então, aqui falando dos padrões de consumo. Estão lembrados do parágrafo introdutório? Se a gente voltar lá, né, a gente vai ver padrões de consumo e autonomia intelectual, certo? Desculpa aí, quem tem crise de labirintite. Então, lembram-se de como será avaliada a redação, para não esquecer. Competência 1, escrever direitinho a língua portuguesa, na padrão formal. A nossa colega aí teve um errinho só, beleza. Temos 5 minutos para acabar a aula. Competência 2, utilizou outras áreas do conhecimento, ela falou do Bauman, colocou o texto em 4 parágrafos, então respeitou os limites, marcou 200 pontos. Competência 3,
utilizou 2 argumentos separadamente, competência 3, beleza. Competência 4, mecanismos linguísticos necessários, costurou o texto certinho, pontuou 200. Competência 5, elaborou proposta de intervenção para o problema abordado? Sim, ela pegou o problema abordado lá em cima e construiu uma proposta com as 2 vertentes que ela lançou, pontuou 200 pontos. Sua redação, então, tem que ter isso daqui, e aqui eu coloco algumas estratégias argumentativas para vocês. Agora sim, a lição que vocês vão fazer nesses 15 dias, tá certo? Vocês vão fazer um projeto de texto inicialmente. Ainda não vai ser a nossa redação final. Vai ser o projeto. Porque, como eu disse, ninguém consegue fazer algo bem feito sem planejamento. Este aqui seria um projeto de texto possível para essa redação da nossa amiga. Tá bom? Eu vou abrir essa planilha aqui para vocês. Vou parar aqui a apresentação. E vou abrir essa aba, que é o que vocês vão enxergar para fazer a atividade de vocês, tá? Muito bem. Vamos ver agora. Aqui está a produção de texto de vocês. Eu coloquei aqui o exemplo que estava nesse último slide, que é o projeto de texto da nossa amiga Fernanda, tá bom? Vocês vão fazer um semelhante só com a nova temática, não com a temática da Fernanda, com a temática Covid-19, comportamento humano versus comportamento humano. Que mundo poderemos ter pós-pandemia? Para fazer isso, eu sugiro então que vocês leiam mais, não fiquem só com aquele aspecto que eu levantei da nossa Revolução 4.0, a nossa quarta Revolução Industrial, para que vocês possam argumentar com outras áreas do conhecimento, que seja algo importante, tá? E aí vocês vão colocar no desenvolvimento o argumento que vocês vão utilizar. Vocês ainda não vão escrever o parágrafo, vai ser em tópicos, beleza? Trata-se, então, do início do gênero dissertativo argumentativo, no qual deverá aparecer seu posicionamento. Aqui você vai pôr apenas a tese, tá? O parágrafo introdutório, depois você vai construir, beleza? Faltam 2 minutos para a nossa aula terminar. Aqui vocês vão ver o quadro com as estratégias argumentativas que vocês podem utilizar. O argumento 1 você vai inserir aqui, o argumento 2 aqui, e a conclusão como é que você vai fazer aqui. Lembrando, então, que é só em tópicos. Depois você vai fazer a redação num outro momento, certo? Vão enviar desta maneira o formulário para mim. Eu quero ver que tipo de argumento vocês vão utilizar. Bom, Pro, só uma dúvida. Fale aí, Lucas. Essa atividade tem data de entrega ou não? Tem sim, Lucas. Vamos colocar para o dia 17. Por quê? Para que vocês não deixem acumular. Beleza? Ah, mas eu não Dia consegui. 17, entendi. Até o fim do bimestre, quem enviar para mim atrasado, eu vou considerar. Mas eu não prometo dar devolutiva depois do dia 17, tá certo? Então, até o dia 17 a gente consegue dar devolutiva para vocês, tá bom? E aí vocês vão ter que procurar no e-mail de vocês a devolutiva, tá bom? Agora, quando vocês fizerem o texto dissertativo, argumentativo mesmo no Word, aí a devolutiva vai automaticamente para todos, beleza? Pro, eu não entendi. É texto devolutiva no Word? Não, por enquanto é só aqui, tá? Então eu não vou nem falar do próximo etapa. Ah, tudo bem. Eu já estou me adiantando, né, amor? Aqui vocês vão responder só por meio de tópicos o que você vai utilizar como estratégia argumentativa, qual vai ser a sua tese, qual vai ser a sua conclusão. Beleza? Esse vai ser só o esqueleto do seu futuro texto. Combinado? Alguma dúvida?
lá, Jonas, quem falou alguma coisa? Dúvida, combinado? Tô sem fone, vai ser horrível o áudio. Não sei se você já falou. Ok. Aí, por que que a gente faz isso? Para que vocês aprendam que quando chegar o Enem, vocês vão ter que fazer isso na hora lá. Na hora. E é breve, é só tentando lembrar de coisas e pôr no papel aquilo que faz sentido colocar naquele parágrafo de argumentação. Lembrando, então, de fazer na sua tese esse movimento duplo, para que você tenha que justificar 2 pontos levantados, beleza? Beleza, Aline. Obrigada por responder. Muito bom estar com vocês. Podem participar mais, falar mais. Gente, eu estou aqui, só eu estou aqui ouvindo vocês, né? E todos os colegas, né? Podem falar entre si também. Obrigada, viu, Alan? Eu espero ter sido útil a aula. Vamos ver aí, então. Não é uma coisa, vamos dizer, facílima de se fazer, mas é bem possível e bem importante. Que bom, Letícia, que você gostou. De forma bastante didática, eu acho que fica mais fácil para vocês terem êxito na hora da prova do Enem, da redação. Né? Dessa forma bem separadinha, entender bem cada parágrafo. Tchau, Lucas, que bom. Tchau, pessoal.